Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada pelas profundezas do nosso mundo digital. Um mundo governado por uma força invisível, mas todo-poderosa. Hoje, vamos mergulhar numa pergunta que define nossa era moderna e talvez o nosso próprio ser. Vocês estão prontos para olhar por trás da tela e desvendar a verdade? A pergunta é tão simples quanto assustadora. O algoritmo que escolhe o seu próximo vídeo, a sua próxima notícia ou até mesmo o seu futuro parceiro é simplesmente um espelho que reflete seus desejos mais profundos, mesmo aqueles que você não admite? Ou pelo contrário, ele se tornou um marionetista que molda seus gostos e cria vícios? Pense nisso por um momento. Cada vez que você desliza o dedo, cada curtida, cada segundo que você para numa imagem, você está alimentando esta inteligência. Você ensina a ela seus segredos, seus medos e seus anseios sem pronunciar uma única palavra. Você está criando um retrato digital de si mesmo, mas não sabe quem o está pintando. Vamos desconstruir este dilema. Para começar, vamos explorar a primeira ideia, a do algoritmo como um simples e puro espelho. No início, esta tecnologia foi projetada para ser uma ferramenta de descoberta, um simples recomendador que nos ajudaria a navegar pelo infinito oceano de informações que é a internet. Imagine que cada clique é uma pincelada. Você procura vídeos sobre guitarras clássicas e o algoritmo te mostra mais disso. Você se interessa por filosofia estoica e de repente seu feed se enche de citações de Marco Aurélio. Nesta fase, o sistema simplesmente te escuta e te dá mais do que você pede. Parece inofensivo, não é? É um serviço perfeito. O algoritmo, como um mordomo digital impecável, aprende seus gostos para te poupar tempo. Ele te conhece tão bem que antecipa seus desejos antes mesmo que você se dê conta deles. É o espelho mais fiel que você poderia imaginar, mostrando-lhe uma versão curada do mundo que se encaixa perfeitamente com você. Esta é a utopia que nos venderam. Um universo personalizado, onde todo o conteúdo é feito sob medida para você. Não há atrito, não há dissonância. Apenas um fluxo interminável de conteúdo que te agrada, que te valida e que te faz sentir compreendido. Um refúgio digital contra o caos do mundo exterior. Mas é aqui que a história começa a escurecer. Um espelho perfeito não apenas reflete a luz, ele também reflete as sombras. O que acontece quando seus cliques se desviam, mesmo que por curiosidade, para territórios mais sombrios? O que ocorre quando você assiste a um vídeo sobre uma teoria da conspiração por simples curiosidade mórbida? O algoritmo não julga. Não tem moral. Seu único objetivo é manter sua atenção pelo maior tempo possível. Se ele detectar que você passou 5 segundos a mais numa notícia sensacionalista do que num artigo científico, ele vai registrar. Para ele, sua atenção é a única moeda que importa, não importa como a obtenha. Então, o espelho começa a se deformar sutilmente. Ele te mostra outra teoria similar, depois outra um pouco mais extrema. Não está te forçando, simplesmente está te oferecendo o que acredita que você quer, baseado naquela pequena fração de segundo em que sua curiosidade venceu seu ceticismo. Um pequeno passo num caminho sombrio. Este é o primeiro giro. O espelho deixa de ser um reflexo passivo e se torna um amplificador. Ele amplifica seus vieses, seus medos e seus prazeres culposos. Cria o que os psicólogos chamam de câmara de eco ou bolha de filtro, um espaço onde todas as suas crenças, por mais estranhas que sejam, são validadas e reforçadas constantemente. Agora vamos falar de neurociência. Cada vez que você vê algo de que gosta ou que valida a sua visão de mundo, seu cérebro libera uma pequena quantidade de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, uma substância química associada ao prazer e à recompensa. É a mesma substância que é liberada com comida ou jogos. O algoritmo, sem saber, se torna seu principal fornecedor de dopamina. Ele aprende exatamente que tipo de conteúdo te dará essa pequena recompensa química. E te dá, uma e outra vez, uma dose atrás da outra. Um vídeo curto, uma imagem impactante, um título indignante. Sempre há mais apenas um deslizar de distância. É aqui que cruzamos a linha. O sistema já não é um espelho. Ele se tornou um parceiro num ciclo de feedback viciante. Se ele dá atenção, ele te dá dopamina. Quanto mais dopamina ele te dá, mais atenção você presta. É um ciclo que se autoalimenta, tornando-se cada vez mais forte a cada interação. E assim, chegamos à segunda parte da nossa pergunta, a do marionetista. O algoritmo já não apenas reage aos seus desejos, agora ele começa a antecipá-los e a criá-los. Ele sabe que depois de assistir a 3 vídeos de um tema, você estará pronto para um mais extremo. Ele te prepara o caminho, te guia sutilmente. Já não se trata de te dar o que você gosta, mas de moldar o que você gostará amanhã. Ele te introduz a novas ideias, novos produtos, novas ideologias, sempre à beira da sua zona de conforto, mas perto o suficiente para que você as aceite.
é uma forma de engenharia do comportamento em escala massiva, pesquisadores de comportamento digital demonstraram como este processo pode radicalizar as pessoas. Um interesse casual em comida saudável pode, através de milhares de vídeos sugeridos, transformar-se numa obsessão perigosa por dietas extremas. O caminho é pavimentado pelo algoritmo, um clique de cada vez. Da mesma forma, pode transformar a frustração econômica em ódio político. O algoritmo detecta sua insatisfação e te apresenta conteúdo que dá um nome e um rosto ao seu problema. Ele te oferece um inimigo, uma solução simples para um problema complexo, porque a indignação é uma das emoções que mais captura a atenção. As cordas do marionetista são invisíveis, mas são incrivelmente fortes. Você não as sente, porque cada movimento que faz, você acredita ter escolhido. Você pensa que descobriu essa nova ideia por si mesmo, mas na realidade, ela foi servida numa bandeja de prata digital, projetada para te fisgar. E o vício não é apenas emocional ou ideológico, também é fisiológico. O ciclo constante de notificações e recompensas variáveis nos treina para estar em um estado de alerta perpétuo. Ansiamos pela próxima novidade, pela próxima curtida, pela próxima dose de validação digital. Nosso cérebro foi recalibrado. Este é o poder do marionetista. Ele não precisa te forçar. Simplesmente explora as vulnerabilidades da psicologia humana que evoluiu num mundo sem sobrecarga de informações. Nosso cérebro não está preparado para resistir a uma máquina de persuasão que trabalha 24 horas por dia para capturar nossa atenção. Então qual é a resposta final? Espelho ou marionetista? A verdade, como de costume, é mais complexa e sinistra? Não é uma coisa ou outra? É um processo. Um ciclo que começa com um espelho e termina com um marionetista. Uma metamorfose aterrorizante que acontece no bolso de cada um de nós. Primeiro, o algoritmo é o espelho mais honesto que existe. Ele te mostra seus impulsos crus, sem filtros. Reflete aquela parte de você que se sente atraída pelo dramático, pelo conflitivo ou pelo superficial. Ele te obriga a confrontar o fato de que sua atenção nem sempre se dirige ao que é bom ou construtivo para você. Mas então, ao refletir essa escuridão, ele a alimenta. Ao te mostrar constantemente o que te prende, ele reforça essas conexões neurais. Faz com que esses impulsos sejam mais fortes e mais frequentes. O espelho não apenas mostra uma imagem, ele a grava na sua mente a cada visualização. Ele te treina para ser a pessoa que vê no reflexo. E uma vez que esses caminhos neurais estão bem estabelecidos, uma vez que o vício criou raízes, o algoritmo se torna o marionetista. Ele já sabe exatamente que cordas puxar para obter uma reação. Sabe que estímulo te fará sentir indignado, feliz, invejoso ou sozinho. E o usa para te manter conectado. O espelho cria a marionete. Seu próprio comportamento refletido e amplificado é o que tece as cordas que finalmente te controlam. É um sistema fechado e perverso. Você ensinou ao algoritmo como te controlar e ele o faz com uma eficiência que nenhuma propaganda humana jamais poderia ter sonhado. Isso tem consequências sociais massivas. Se cada pessoa vive em sua própria realidade algorítmica, uma bolha projetada para reforçar seus vieses, como podemos ter uma conversa como sociedade? O algoritmo nos separa em tribos digitais, cada uma convencida de sua própria verdade, porque é a única coisa que vem. A polarização política, a desinformação e a erosão da confiança são sintomas diretos deste sistema. Não é que as pessoas se tornaram irracionais da noite para o dia, é que elas foram alimentadas com uma dieta constante de conteúdo que confirma seus medos e suspeitas, servida por um marionetista invisível. A pergunta então não é como parar o algoritmo. Isso é impossível. A pergunta é como recuperar nossa autonomia em um mundo projetado para sequestrá-la? Podemos aprender a usar essas ferramentas sem que elas nos usem? Podemos estar conscientes da manipulação enquanto ela acontece? O primeiro passo é a consciência. Entender que cada peça de conteúdo que você consome é uma escolha do algoritmo, não um reflexo neutro da realidade. É uma sugestão com um objetivo. Saber disso te dá uma armadura. Permite que você questione o que vê. Por que estão me mostrando isso agora? O segundo passo é o consumo ativo em vez do passivo. Em vez de deixar que o feed te leve, busque ativamente conteúdo que desafie seus pontos de vista. Saia da sua câmara de eco de propósito. Siga pessoas com as quais você não concorda. Quebre o padrão que o algoritmo criou para você. Finalmente, é crucial cultivar a atenção plena. A atenção é o recurso que o algoritmo quer extrair de você. Se você puder controlar sua atenção, poderá controlar sua experiência digital. Isso significa fazer pausas, designar tempos sem tela e escolher conscientemente onde você investe sua energia mental. O algoritmo não é inerentemente bom ou mal. É uma ferramenta. Mas é a ferramenta mais poderosa de persuasão já criada e está nas mãos de empresas cujo modelo de negócio depende de nos manter viciados.
A responsabilidade, portanto, recai sobre nós para entendê-la e resistir a ela. Não somos apenas vítimas passivas. Somos metade da equação. O algoritmo aprende de nós. Se mudarmos nossos hábitos, se valorizarmos a profundidade sobre a superficialidade, o matiz sobre a indignação, o algoritmo terá que se adaptar. Podemos, coletivamente, reensiná-lo para que reflita o melhor de nós. Da próxima vez que você estiver navegando sem rumo, pare um segundo. Olhe o conteúdo que lhe é apresentado e pergunte-se: eu escolhi isso ou isso me escolheu? Nessa pausa, nessa pequena pergunta, reside o começo da sua liberdade digital. É o ato de retomar as rédeas. Este sistema não é uma conspiração silenciosa, é simplesmente a consequência lógica de um modelo de negócio baseado na economia da atenção. O objetivo não é te controlar para um fim malévolo, mas simplesmente manter seus olhos na tela para poder vender publicidade de forma mais eficaz. O resultado, no entanto, é o mesmo. Nossas vulnerabilidades cognitivas, como o viés de confirmação, que é a tendência a favorecer a informação que confirma nossas crenças pré-existentes, são exploradas em escala industrial. O algoritmo nos dá exatamente o que nosso cérebro primitivo anseia, que não é a verdade, mas a certeza e a sensação de pertencer a uma tribo. Além disso, o efeito da novidade constante nos mantém em um estado de estimulação perpétua. O cérebro é atraído pelo novo e pelo inesperado. As plataformas são projetadas para oferecer um suprimento infinito de pequenas surpresas, o que torna incrivelmente difícil desconectar-se voluntariamente dessa fonte de estímulos. O problema se agrava porque esses sistemas aprendem e melhoram a cada dia. O algoritmo que te manipula hoje é o menos sofisticado que você jamais experimentará. Com cada dado que coleta, ele se torna mais preciso, mais persuasivo e mais eficiente em prever e moldar seu comportamento. É uma corrida armamentista pela sua mente. A sociologia nos ensina sobre a construção social da realidade. O que percebemos como real é muitas vezes um produto do nosso ambiente e de nossas interações. Agora, o algoritmo é o principal arquiteto dessa realidade para bilhões de pessoas, criando realidades paralelas que raramente se tocam. Essa fragmentação é talvez o legado mais perigoso. Ela mina a própria base da democracia, que requer um entendimento compartilhado dos fatos para funcionar. Quando a própria realidade se torna um cardápio à la carte, o debate e o consenso se tornam quase impossíveis de alcançar. Cada um defende seu próprio castelo. Até nossa própria identidade é afetada. Nos apresentamos online através de perfis curados e o algoritmo nos devolve uma imagem de quem ele acredita que somos. Com o tempo, podemos começar a agir e a pensar mais como nosso perfil digital, uma versão simplificada e amplificada de nós mesmos. Uma caricatura. Filósofos como Byung-Chul Han falam de uma sociedade do cansaço, onde a exploração já não vem de um chefe, mas de nós mesmos, impulsionados pela auto-otimização. O algoritmo é o motor dessa dinâmica, sempre nos mostrando como poderíamos ser mais produtivos, mais belos, mais bem-sucedidos, mantendo-nos em um estado de insatisfação perpétua. O problema do livre-arbítrio se torna central. Se suas escolhas são fortemente influenciadas por uma máquina projetada para te guiar em uma direção específica, quão livres são realmente essas escolhas? Onde termina sua vontade e onde começa a programação do algoritmo? A linha se torna cada vez mais tênue. Não se trata de demonizar a tecnologia. Trata-se de reconhecer a imensa assimetria de poder que existe. De um lado, você tem suas próprias vulnerabilidades humanas. Do outro, você tem supercomputadores e equipes dos melhores engenheiros e psicólogos do mundo trabalhando para te manter conectado. Não é uma luta justa. A regulação poderia ser uma parte da solução, exigindo mais transparência sobre como esses algoritmos funcionam. Se as plataformas tivessem que revelar por que te mostram certo conteúdo, você teria mais poder para decidir se quer aceitá-lo ou não. A luz do sol é o melhor desinfetante, como se costuma dizer. A educação digital é outra ferramenta-chave. Precisamos ensinar as novas gerações e a nós mesmos a sermos céticos, a verificar a informação e a entender os mecanismos de persuasão que são usados online. Ser um cidadão digital informado é uma habilidade de sobrevivência no século XXI. A solução não virá de uma única fonte. Requer um esforço combinado dos indivíduos, que devem buscar a autonomia, dos educadores, que devem ensinar o pensamento crítico, e dos governos, que devem criar uma estrutura que proteja os cidadãos da exploração digital sem sufocar a inovação. Devemos lembrar que por trás de cada dado há um ser humano. Por trás de cada métrica de engajamento ou tempo de visualização, há uma vida com suas esperanças, medos e seu tempo finito.
A otimização a todo custo dessas métricas desumaniza a experiência e nos reduz a simples pontos de dados em um sistema. O design dessas plataformas poderia mudar. Em vez de otimizar apenas para a atenção, poderia se otimizar para o bem-estar, para o aprendizado ou para a conexão genuína. Isso exigiria uma mudança fundamental no modelo de negócio, afastando-se da publicidade baseada na vigilância. Uma mudança difícil, mas não impossível. Imagine um feed que, depois de um tempo, perguntasse se você se sente melhor ou pior do que quando começou a navegar. Imagine um algoritmo que te sugerisse fazer uma pausa ou sair para caminhar. Estas são características de design que priorizam o humano sobre a métrica. Uma tecnologia mais humana é possível. A distopia não é um futuro inevitável. É uma escolha. A tecnologia atual é o resultado de milhares de decisões de design tomadas por um grupo relativamente pequeno de pessoas. Podem ser tomadas decisões diferentes para construir um futuro digital que nos empodere em vez de nos explorar. A luta por esse futuro está acontecendo agora mesmo. A linguagem que usamos importa. Ao chamá-lo de feed, que em inglês significa alimentar, já estamos num quadro passivo. Somos gado sendo alimentado. Mudar nossa perspectiva para vê-la como um fluxo de informações que podemos direcionar ou ignorar é uma pequena, mas poderosa mudança mental. Nos devolve o controle. Pensemos na solidão. Muitos estudos a apontam como uma epidemia moderna. As redes sociais, projetadas para conectar, muitas vezes exacerbam esse sentimento. O algoritmo nos mostra vidas perfeitas, criando-nos uma sensação de insuficiência e nos mantém em interações superficiais que não substituem a conexão humana real. Este paradoxo é central. Estamos mais conectados do que nunca, mas nos sentimos mais sozinhos. O algoritmo nos dá a ilusão de comunidade, de pertencer a um grupo de pessoas que pensam como nós, mas é uma comunidade frágil, baseada em um inimigo comum ou em um interesse de consumo, não em um vínculo humano profundo. O marionetista, neste caso, nos vende um remédio falso para a solidão que ele mesmo ajuda a criar. Nos sentimos sozinhos, então recorremos à tela em busca de consolo. A tela nos dá uma solução temporária com suas recompensas, mas a longo prazo nos isola ainda mais do mundo real. Outro ciclo perigoso. A velocidade é outro fator. O algoritmo nos acostumou a uma gratificação instantânea. Isso reduz nossa capacidade de paciência e nossa tolerância ao tédio. O tédio, no entanto, é muitas vezes o berço da criatividade, da introspecção e das ideias profundas. Ao eliminá-lo, nos tornamos mais superficiais. Quando o mundo real parece lento, chato e complexo, em comparação com a versão excitante e simplificada que o algoritmo nos oferece, começamos a preferir o reflexo ao objeto real. Preferimos a simulação à realidade. Este é um ponto de inflexão perigoso para qualquer civilização. Quando o mapa se torna mais atraente que o território, a luta, portanto, é também por recuperar o apreço pelo que é lento, complexo e real. É aprender a encontrar a beleza em uma conversa sem interrupções, em um livro que requer concentração ou na simples observação do mundo sem a mediação de uma tela. É um ato de rebelião silenciosa. O antropólogo Edward T. Hall falou sobre como nossas ferramentas nos moldam. Não só usamos ferramentas, mas elas nos reconfiguram. O martelo muda a mão, o livro muda a mente, e o algoritmo está mudando a estrutura mesma da nossa consciência e nossa forma de nos relacionarmos com o mundo. A memória também é afetada. Já não precisamos lembrar de tanta informação porque tudo está a uma pesquisa de distância. Isso pode liberar espaço cognitivo, mas também pode atrofiar nossa capacidade de memorização e de fazer conexões profundas entre as ideias que internalizamos. Externalizamos nossa mente. Essa externalização nos torna incrivelmente dependentes do sistema. Se a rede caísse, se perdêssemos o acesso à nossa memória externa, nos sentiríamos perdidos não só informacionalmente, mas existencialmente. Quem somos nós sem o arquivo digital que construímos e que nos define? Então, o algoritmo não é apenas um espelho ou um marionetista? É também o arquiteto da nossa nova jaula? Uma jaula confortável, divertida e personalizada, mas uma jaula, na final. O que o sociólogo Max Weber chamou de uma jaula de ferro, mas agora feita de fibra óptica e código. Para escapar dessa jaula, não basta a força de vontade individual. É preciso uma mudança cultural. Precisamos começar a valorizar e a celebrar a desconexão, a privacidade e a autonomia digital. Precisamos criar normas sociais que tornem o estar constantemente online menos desejável. Talvez a pergunta mais profunda seja sobre o desejo em si. O algoritmo manipula nossos desejos, mas de onde eles vêm originalmente? A filosofia budista, por exemplo, diria que o desejo é a raiz do sofrimento. Ao alimentar um ciclo interminável de desejo e gratificação, o algoritmo nos mantém em um estado de sofrimento perpétuo.
Ele nos vende a ideia de que a felicidade está no próximo vídeo, na próxima compra, na próxima atualização, mas é uma cenoura na ponta da vara que nunca poderemos alcançar. A satisfação real, argumentariam muitos pensadores, vem da maestria, da comunidade e do propósito, coisas que o algoritmo não pode oferecer. A conclusão é que externalizamos a curadoria da nossa própria cultura e da nossa própria mente para uma inteligência artificial que não compartilha nossos valores. Seu único valor é a otimização da atenção. E estamos vendo as consequências dessa abdicação de responsabilidade em todos os lugares. A IA não é consciente, mas seu impacto é sistêmico. É como uma força da natureza que desencadeamos sem entender completamente seus efeitos a longo prazo. Assim como quem inventou o motor de combustão não pensou nas mudanças climáticas, os inventores do feed infinito não pensaram na mudança da consciência humana. E estamos no meio de um experimento global do qual todos somos sujeitos. Não há um grupo de controle. Ninguém sabe realmente aonde essa transformação da sociedade e da psique humana nos levará. Só podemos analisar os efeitos à medida que ocorrem e tentar navegar com a maior sabedoria possível. A resistência não é fútil. Cada vez que você escolhe um livro em vez do feed, cada vez que tem uma conversa cara a cara, cada vez que se permite aborrecer-se e deixar sua mente devagar, você está reivindicando um pequeno pedaço da sua humanidade. Você está votando por um tipo diferente de mundo com suas ações. Lembremos que somos seres adaptáveis. Sobrevivemos a eras do gelo, pragas e revoluções. Podemos nos adaptar a isso também. Mas requer que acordemos do transe, que vejamos as cordas do marionetista e que decidamos coletivamente cortá-las. Que escolhamos ser os mestres de nossas próprias mentes. O algoritmo não tem intenções sombrias, é simplesmente um otimizador. O problema é que ele está otimizando uma métrica, a atenção, que não está alinhada com o florescimento humano. É como um gênio da lâmpada que cumpre seus desejos literalmente, sem entender o espírito do que você realmente quer. Este desalinhamento é o cerne do problema. Construímos o sistema de informação mais poderoso da história humana sobre uma base equivocada, e agora estamos vivendo na casa que construímos, notando que as paredes estão se fechando sobre nós. O redesenho é a única saída. Não se trata de rejeitar a tecnologia, mas de exigir uma tecnologia melhor. Uma que sirva aos interesses humanos, não aos interesses da economia da atenção. Uma que nos conecte de verdade, que nos eduque e que nos empodere para enfrentar os desafios complexos do nosso tempo, em vez de nos dividir. A próxima geração será nativa deste mundo algorítmico. Para eles será o estado natural das coisas. Por isso é tão crucial que tenhamos esta conversa agora, para lançar as bases de uma relação mais saudável com nossas próprias criações antes que seus efeitos se tornem irreversíveis. O futuro da atenção é o futuro da consciência. O que escolhemos dar atenção define quem somos como indivíduos e como espécie. Ao ceder o controle de nossa atenção ao algoritmo, estamos cedendo o controle sobre a direção de nossa própria evolução cultural e pessoal. Há muito em jogo. Assim, voltamos à pergunta inicial: espelho ou marionetista? A resposta final é que é um espelho que se torna marionetista. É um reflexo de nossas próprias fraquezas, amplificado até se tornar nosso mestre. Mas o poder de quebrar o espelho e cortar as cordas sempre esteve e continua estando em nossas mãos. O desafio é imenso, mas a capacidade humana para a consciência, a escolha e a mudança é ainda maior. Não somos autômatos. Podemos entender o sistema e podemos agir. A consciência é o primeiro e mais crucial ato de resistência na era do algoritmo. E essa consciência agora mesmo você a tem. A escolha é nossa. Podemos continuar sendo os fantasmas na máquina, alimentando o sistema com nossa atenção e nossos dados, ou podemos nos tornar os pilotos, assumindo o controle e dirigindo essa incrível tecnologia para um futuro que reflita o melhor da nossa natureza, não o pior. A forma como você interage com o conteúdo depois de assistir a este vídeo já é uma escolha. Você vai se deixar levar pela próxima recomendação automática ou vai fazer uma pausa e escolher conscientemente seu próximo passo? A batalha pela sua mente é travada em pequenos momentos como esse, todos os dias. Este não é um chamado ao desespero, mas à ação consciente. É um lembrete de que nossa mente é o último santuário de liberdade. Protegê-la, cultivá-la e exercê-la é a tarefa mais importante do nosso tempo. A tecnologia deve ser nossa ferramenta, não nosso soberano. Viajamos do espelho ao marionetista e vimos como um se transforma no outro. Exploramos a neurociência do vício, o impacto social das bolhas de filtro e as profundas questões filosóficas sobre nossa autonomia. Espero que esta jornada tenha te dado uma nova perspectiva. A conclusão memorável é esta: o algoritmo é um espelho dos nossos desejos, mas um espelho de parque de diversões.
Um que distorce, exagera e nos devolve uma versão de nós mesmos que é mais fácil de prever, monetizar e controlar. A verdadeira rebelião é recusar-se a acreditar nessa caricatura e lembrar da complexidade que carregamos dentro. Obrigado por me acompanhar nesta profunda imersão. Obrigado por dedicar sua valiosa atenção a um tema que nos define a todos. Foi uma honra explorar essas ideias com você. Sua curiosidade é a centelha que ilumina a escuridão. Nunca deixe de questionar, de aprender e de crescer. Se esta análise te pareceu valiosa e você quer continuar explorando os cantos ocultos da psicologia, da sociedade e da tecnologia, inscreva-se e ative as notificações. Junte-se a esta comunidade de mentes curiosas. Juntos podemos aprender a navegar este complexo mundo. Agora eu adoraria ouvir sua perspectiva. Você acredita que o algoritmo é mais um espelho ou um marionetista na sua própria vida? Você notou como ele influencia seus estados de espírito ou suas decisões? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos ler e aprender uns com os outros. Cada comentário é um dado valioso nessa conversa. Não há respostas certas ou erradas, apenas experiências e reflexões. Ao compartilhar, não só nos ajudamos a processar essas ideias, mas também contribuímos para uma maior consciência coletiva. Sua voz importa. Lembre-se, o objetivo não é temer a tecnologia, mas compreendê-la para poder dominá-la. O conhecimento é poder, e na era digital, entender o algoritmo é uma das formas mais importantes de poder pessoal que você pode ter. Use-o sabiamente. Até a próxima, Mentes Curiosas. Este é um tema vasto e multifacetado e apenas arranhamos a superfície. Há muito mais a dizer sobre a inteligência artificial, a ética do design e o futuro da interação humano-computador. Se você quiser uma segunda parte sobre um aspecto específico, me diga nos comentários. O interesse de vocês guia o canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você acha que possa se interessar. Espalhar a consciência sobre esses temas é fundamental. Cada pessoa que entende melhor o mundo digital em que vive é uma vitória. Cuide-se muito e mantenha sempre viva essa chama de pensamento crítico. Nos vemos no próximo vídeo.